Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não abre mão das verdades de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Exaltado seja o nosso Deus poderoso, que nos faz grandes coisas e que é o nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, decepção, desapontamento, desengano, desilusão, desencanto, frustração, desgosto, insatisfação e dissabor são palavras sinônimas que traduzem uma sensação que ninguém deseja sentir, mas a qual nos submetemos quando decidimos não nos conduzir pelo caminho correto, ou não nos preocupamos em analisar se estamos onde deveríamos estar. Eu recebi um vídeo, e é possível que você também tenha visto, de uma enfermeira internada para tratamento das sequelas da Covid, rogando às pessoas que retornem ao uso da máscara, ao distanciamento e às medidas de higiene, porque os hospitais estão voltando a se encher de pessoas afetadas pelo vírus. Eu compreendo a aflição dela. Eu ainda saio de casa com máscara, evito aglomeração e não dispenso o meu álcool 70. E às vezes me sinto como um ET no meio da rua, mas eu não me importo. É preferível ser um ET vivo do que um humano morto pelo vírus. E se alguém me perguntar, eu ainda vou responder, sabe, eu gosto de máscara, eu não gosto de vírus. Ao contrário do que muitos estão dizendo, meus amados, a pandemia ainda não acabou. E isso se confirma, meus amados, com o fato de haver entre 100 e 200 mortos por dia pela pandemia no nosso país. 200 pessoas morrendo por dia, meus amados, não é uma situação normal. É como um avião caindo todo dia. Isso significa 6.000 mortos por mês. As pessoas pensam que, como já tivemos uma quantidade diária
de mais de 4.000 mortos, 200 não é nada. Mas não é assim, meus irmãos. Não queiram ser um dos 200. Experimente contar pausadamente de 1 a 200 e você irá concluir que 200 mortos por dia é um número alarmante. Eu vou aceitar que a pandemia se terminou no dia em que os números da pandemia, meus irmãos, sejam iguais aos das demais epidemias do país. Mas o que me chamou a atenção, o que mais me tocou naquele vídeo, meus amados, foi a declaração daquela pessoa, da enfermeira, que chorando dizia que era muito triste ver pessoas semelhantes nossos sofrendo e morrendo com essa doença. Então eu me pus a pensar no que todos já sabemos. Realmente é muito triste, meus amados, estar impassível diante de pessoas querendo viver, mas entregando as suas vidas. Porém, muito mais triste, meus amados, será termos que ver não pessoas, mas almas. As almas daqueles que não procuraram conhecer a verdade, ou que não quiseram saber de Deus, ou que foram enganados durante toda a vida, dentre elas, muitas conhecidas, sendo condenadas à morte espiritual durante o juízo final. E reconhecendo que perderam toda uma vida, porque foram mal conduzidas. Será um sentimento semelhante ao descrito pela enfermeira, só que em proporções, meus irmãos, muito maiores. É um destino que ninguém deseja para si e nem para os seus, e que então não será mais possível mudar. Mas precisamos compreender a justiça do nosso Deus, que nos deixou a sua palavra, os seus mandamentos e toda a orientação necessária para que sejamos mais que vencedores. Mas poucos se interessam por conhecer o Deus verdadeiro, e justamente esses são os que se salvarão. E dos que chegam a ter conhecimento da mensagem dos céus, poucos optam por obedecer. E dos que decidem obedecer, meus irmãos, nem todos conseguem resistir às tentações do mundo e da carne e do inimigo das nossas almas. Olham ao redor, para um lado, para o outro, e mergulham no pecado. E são, desse modo, reprovados. E de tudo que se diz, meus irmãos, acerca do nosso Deus e do caminho da salvação, muito poucos, meus amados, se dispõem a analisar o que é de Deus e o que não é. E assumem como verdade qualquer coisa que se lhes diga. Segunda de Colossenses 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Meus irmãos, existem afirmações bíblicas que as pessoas, por não se dedicarem ao estudo da palavra, não conseguem compreender. E existem outras que as pessoas não querem compreender, preferem manter as suas convicções, independentemente
independentemente de elas serem ou não a vontade de Deus. Muitas são as distorções da palavra de Deus nos dias de hoje. E existem muitos enganadores se aproveitando da falta de conhecimento da população para enriquecer. Mas o final deles será triste, porque a justiça de Deus é implacável. O que você faria, meu amado irmão da Igreja Católica, se descobrisse que a adoração a Maria é um grande erro e o endeusamento de Maria uma farsa? Você continuaria no erro ou abandonaria o engano? A Igreja Católica criou uma imagem de Maria como sendo mais que uma santa, uma deusa. Mas será que isso é o que diz a palavra de Deus? Meus irmãos, nós precisamos respeitar as pessoas, mas não podemos compactuar com mentiras. Nós respeitamos as pessoas, mas não as mentiras. A igreja foi criada para ensinar as verdades de Deus, para ensinar sobre a Bíblia e não para mentir. A mentira não provém de Deus, provém do diabo. E o nosso chamado é para pregar a verdade, para revelar a verdade. Sempre a verdade. Doa a quem doer. Algumas vezes, meus amados, precisamos ser contundentes para que as pessoas despertem do seu sono espiritual. Eu me lembro que antes de me converter, meus irmãos, eu vivia para o mundo. E o maior golpe que eu recebi na minha vida, meus amados, foi quando alguém, apontando o dedo para mim, me disse que eu tinha demônios. Foi duro ouvir isso, meus amados, mas foi o suficiente para eu me converter e encontrar a verdade e a salvação eterna. Convencido do erro, meus irmãos, eu não aceito permanecer nele. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A cultura católica, meus irmãos, considera 3 deuses: Pai, Filho e Espírito Santo, e mais uma deusa adicional, que é Maria. Fala ainda de 3 tronos no céu: um para um ancião, o pai, um outro para um jovem filho, e mais um outro para uma pomba, que seria o espírito, e mais um em construção para Maria. Meus irmãos, isso não corresponde às Escrituras Sagradas. É uma criação da Igreja Católica. Na Bíblia, o apóstolo João, em sua visão apocalíptica do paraíso, relata a existência de um único trono, o céu, e um único Deus assentado sobre o trono. E também não fala de nenhuma obra sendo realizada por alguma empreiteira lá no céu. No livro de João, Jesus afirma clara e objetivamente: eu e o Pai somos um. Ele não disse somos 3 ou 4. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos recomenda cuidado para não
a filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo nos revela ainda que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, meus amados, significa que toda a divindade está nele. Toda a divindade reside nele. E que não existe outro Deus. Paulo nos informa ainda, meus amados, que Jesus é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. E não fala de outras cabeças. Não pode haver dúvidas, meus irmãos, de que Jesus é o único Deus e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações do único Deus existente. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava em redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. João 10, 10. Eu e o Pai somos um. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Glórias ao nosso Deus, ao nosso único Deus. Meus irmãos, existem discussões calorosas até o dia de hoje sobre se Jesus é filho de Maria ou não. Eu creio, meus amados, que quando Jesus voltar, porque ele está voltando, quando ele chegar, haverá alguém na multidão que irá levantar uma das mãos para perguntar: Jesus, você é ou não filho de Maria? Meus amados, as pessoas perdem o seu tempo tratando de detalhes irrelevantes. Nós já publicamos um vídeo tratando especificamente desse assunto. Procure no nosso canal o vídeo de número 297, esse aí. Mas, meus irmãos, que diferença faz para nós se Maria é ou não mãe de Jesus? Nós sabemos que o nosso foco tem que estar em Jesus e em ninguém mais. Porque Ele sim é Deus. Temos que seguir os mandamentos que Ele nos deixou. E isso é o que nos importa. Se você analisar pelo lado material, vai concluir que Maria é meia mãe de Jesus. Mas se você analisar do lado espiritual, vai descobrir que não é. A Bíblia apresenta as duas visões, material e espiritual. Mas, meus irmãos, atentem para o detalhe. Por toda a Bíblia, não existe um único trecho onde Jesus aparece tratando a Maria como mãe, mas sempre como mulher. Nem como deusa, meus irmãos. O escritor dos trechos que iremos apresentar a seguir, que é o apóstolo João, trata
Maria como a mãe de Jesus, naturalmente com a visão carnal. Mas ele próprio relata Jesus negando essa maternidade. Então, prepare-se, meu amado irmão, minha amada irmã, para descobrir a Maria que você não conhecia. João 2:1. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 19:25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Glórias a Deus. Meus irmãos, quem deseja conhecer a verdade, precisa estudar a Bíblia. Foi para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra. Maria foi uma mulher virtuosa, sem sombra de dúvida. Teve inúmeras virtudes. Mas foi uma mulher, um ser humano. Não foi perfeita, meus amados, e nem é deusa. Ela foi uma pessoa totalmente solícita e submissa ao Senhor, e não duvidou e nem hesitou quando recebeu do anjo Gabriel o aviso da nobre missão que lhe fora atribuída de dar à luz ao Filho de Deus. Ela buscou esclarecer as suas dúvidas naquele momento e ao final disse: eis aqui a serva do Senhor. Meus amados, não nos cabe realizar julgamento de Maria ou de qualquer outra pessoa, mas temos a obrigação, meus amados, de falar das verdades de Deus. O que o Senhor nos deixou registrado na sua palavra não é para ignorarmos ou escondermos, mas para trazermos a público. A palavra de Deus nos demonstra que Maria foi uma serva muito prestativa, mas uma serva como ela própria se declarou. Jamais foi uma deusa. A categorização de Maria como deusa não é bíblica, é idolatria. É uma criação da Igreja Católica como tantas outras. E é algo que está, meus amados, em contradição com a Bíblia, que nos apresenta no livro do profeta Isaías, Deus afirmando que Ele é o Senhor e que não há outro, e que fora dele não há Deus. Lucas 1:26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela,
admirou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Glórias ao nosso Deus poderoso, o único Deus, nosso Criador e Salvador. Meus amados, Maria sabia que Jesus era o Messias prometido, o Deus Salvador, desde antes do nascimento do menino. E ela demonstra isso quando, na festa de celebração de um matrimônio, induziu Jesus a realizar o primeiro milagre em sua vida terrena, transformando a água em vinho. Ela comunicou a Jesus a falta de vinho, nesse versículo que vimos ainda há pouco. E ela disse aos serventes da festa: Fazei tudo o que ele vos disser. Mas, no entanto, meus amados, durante o ministério de Jesus, Maria não o seguia, nem os seus filhos, irmãos de Jesus. Ninguém da família apoiava ele. Notem que eles nem mesmo entravam nos locais onde Jesus estava pregando. Eles ficavam do lado de fora e pediam para chamá-lo. Isso, naturalmente, não agradava a Jesus, possivelmente pela falta de apoio, já que, como veremos no trecho do livro de Marcos a seguir, Jesus negou a maternidade de Maria e a irmandade dos seus irmãos carnais, declarando que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso nos faz concluir que naquela época, meus irmãos, Maria e os irmãos de Jesus não faziam a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos revela que depois da morte de Jesus, tanto Maria quanto os seus irmãos se converteram. João 2:5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Marcos 3:31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe
E estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Glórias ao nosso Deus. Quem é de Jesus, meus amados irmãos, mais cedo ou mais tarde se converte. Jesus, meus amados, era totalmente homem e totalmente Deus. E ele vivia essa realidade. Observem, meus amados, que ele não negou apenas a maternidade de Maria. Ele negou também a paternidade de José, que na verdade nem era o seu pai biológico, apenas adotivo. Um padastro. Ele direcionou a sua paternidade para Deus. No livro de Lucas, descobrimos que a fé de José e Maria tinha momentos de fraqueza, de oscilação, porque eles eram humanos. E mesmo tendo conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, eles não compreenderam quando, encontrando Jesus no templo, conversando com os doutores, ele respondeu que precisava tratar dos negócios do seu pai. Lucas 2:48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, temos parte de um cântico entoado por Maria, onde ela faz uma série de revelações importantíssimas a seu respeito. São coisas que todos precisamos conhecer para não cairmos no erro. Mas são também coisas que a Igreja Romana faz questão de ocultar, de esconder, desviando-se do seu propósito de divulgar as verdades da Palavra de Deus e preferindo iludir as pessoas
privando-as de Jesus, o único caminho e a única verdade que conduz à vida eterna. Analisaremos cada versículo do nosso trecho inicial separadamente, para que você compreenda as verdades sobre Maria que ela própria nos revela. Lucas 1, 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Notem, meus amados, que Maria está engrandecendo a Deus e não a si própria, porque o está tratando de Senhor. Ora, quem tem um Senhor não pode ser Deus, mas sim um servo. Então, a deidade de Maria não é bíblica, meus amados, mas é carnal e diabólica, e é negada pela própria palavra de Deus. Porque o único objetivo que tem é desviar as pessoas da verdade, que é Jesus, o único Deus verdadeiro. Lucas 1, 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meus irmãos, Maria está revelando que o seu espírito se alegra em Deus, o que é mais uma prova de que ela não é uma deusa, porque ela tinha um Deus em quem ela cria, ela acreditava. Outra informação importante que precisamos destacar, meus amados, é que Maria trata a Deus como seu Salvador. Então, Maria, como todos nós, também precisa de um Salvador. Ora, se ela fosse uma deusa, por que ela precisaria de salvação? Lucas 1, 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Meus amados, Maria expõe aqui toda a sua humildade, revelando em si uma mulher virtuosa, uma pessoa de Deus. Ela revela a sua alegria por ter sido escolhida para uma missão tão nobre, mesmo sendo tão pequena. Ela diz, na baixeza da sua serva. Ela confirma então, meus amados, que ela é apenas uma humilde serva do Senhor. Ela não se postula como sendo uma pessoa especial, e muito menos uma deusa. E ela diz ainda que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Mas não é o que se vê. A Igreja Católica inundou o mundo com a informação de que Maria é uma deusa, um ser digno de adoração, quando na verdade ela não é. Uma pessoa bem-aventurada, meus amados, é uma pessoa muito abençoada, mas isso não significa ser uma deusa. Lucas 1, 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Meus irmãos, nesse versículo, Maria reconhece a obra única que Deus fez na sua vida e declara que Deus é quem é poderoso e não ela. E revela ainda que santo, meus amados, é o nome do Senhor e não o nome dela. Apenas esses trechos, meus amados, que apresentamos, são suficientes para demonstrar as verdades bíblicas sobre Maria e lançar por terra
toda a mentira que a Igreja Católica vem disseminando pelo mundo. É muito triste, meus irmãos, ver os irmãos católicos acreditando que Maria passa na frente, quando Maria não faz nada, mas nada neste mundo, nenhum único milagre, meus amados. O único que intercede por nós, junto a Deus, é o Espírito Santo de Deus, e ninguém mais. É preocupante ver os irmãos da cultura romana se curvando e colocando a sua fé no Papa, que é uma pessoa humana, como qualquer um de nós, que peca como qualquer um de nós. E colocando a sua fé em santos, entre eles Maria, em atos de pura idolatria, meus amados. O padre levanta a imagem e os fiéis entram em êxtase. E a ira de Deus se acende, porque estão vivendo uma mentira, roubando a glória que é de Deus. Porque somente o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Mas de Jesus, meus amados, o verdadeiro e único Deus, aquele que nos criou e o único que nos pode salvar, a Igreja Romana praticamente não fala. Não é possível, meus amados, querer a salvação andando justamente nesses caminhos de morte. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glórias a Deus. Meus irmãos, outro engano típico da Igreja Católica a respeito de Maria é chamar Maria de virgem. Ela foi sim, meus amados, como qualquer mulher, durante a gestação e o nascimento de Jesus, mas depois não. Ela teve uma vida normal e gerou filhos e filhas, porque Jesus tinha irmãos e irmãs. Mesmo estando na Bíblia, meus amados, essa informação a Igreja Romana nega que Maria tenha tido outros filhos e que Jesus tenha tido irmãos e irmãs. E insiste em dizer que ela permaneceu virgem por toda a sua vida. Isso não é verdade, meus amados. Vejam só, Mateus 13, 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? A idolatria, meus amados, é severamente condenada por Deus. Maria recebeu a nobre missão de dar à luz e cuidar do Salvador do mundo, Jesus, durante a sua infância, juntamente com José.
A submissão de Maria é um valor que ninguém consegue tirar dela. Maria era jovem e inexperiente, mas já era uma mulher de Deus. E pelo que realizou, passou a ser também uma mulher bem-aventurada. Não foram pequenas as provações por que ela passou, meus irmãos. Ela engravidou, ainda virgem, e correu o risco de ser difamada e perder o seu casamento com José. Um casamento que, na verdade, ainda não havia se consumado. Ela foi uma pessoa humilde e, em humildade, viveu. Ela nunca pediu atenção ou glória para si. Ela tinha consciência da sua responsabilidade na missão que recebeu, mas ela compreendia que toda a honra e toda a glória pertencem ao nosso Deus. Ela deu à luz a Jesus, meus amados, no estábulo, porque estando em viagem, não encontrou lugar para se hospedar e teve que colocar Jesus em uma manjedoura. Manjedoura, meus irmãos, também chamada de coxo, não é um bebê conforto, mas é um tabuleiro onde se coloca alimentos para animais. Ela acompanhou todos os sinais que Jesus fez durante a realização do seu ministério, mas não participou. A Bíblia não revela o porquê, mas esse quadro mudou depois da ressurreição de Jesus. Como já vimos, quando ela e seus filhos se juntaram aos seus discípulos no ministério deixado por Jesus. Meus amados, tudo isso é verdade, mas nós não podemos ir além da verdade. Não podemos exceder a palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Maria era uma deusa. A deusificação de Maria é, no fundo, meus irmãos, uma artimanha para afastar o foco das pessoas de Jesus. Quem nos gerou, quem nos amou e morreu por nós foi Jesus, meus amados. E ninguém mais. Santos, deuses, padroeiro, meus irmãos, tudo isso é abominação para Deus. A cultura romana criou padroeiros e padroeiras em todas as cidades do mundo. E as pessoas sem conhecimento creem, meus amados, e se entregam, meus amados, à idolatria. E convivem com esses demônios. Sim, meus irmãos. Por trás de cada ídolo, isso está na Bíblia, meus amados, existe pelo menos um demônio. Abandonemos a idolatria, meus irmãos, e adoremos somente aquele que é digno de adoração, o único Deus verdadeiro, aquele a quem a própria Maria chama de Senhor, de Salvador, poderoso e santo. Meus irmãos, Deus nos deixou a sua palavra para lermos, meus amados, para crermos e para não sermos confundidos, para conhecermos a verdade. Existe uma frase dita por Maria, meus amados, que já apresentamos nessa mensagem, mas vamos trazer de volta e deixar como uma recomendação permanente para todos os que são de Jesus, os que creem em Jesus e os que desejam estar no caminho da salvação.
Foi uma das frases que Maria disse, meus irmãos, cheia da sabedoria de Deus, para uma população restrita, em um momento específico. Mas nós podemos e devemos, meus irmãos, difundir essa frase como uma ordem de Deus para todo ser vivente, por todo o globo terrestre, para todos os tempos. A frase, meus irmãos, é essa: façam tudo o que Ele disser. Glorificado seja nosso Deus. O nosso Senhor Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos. E terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltado apenas, meus amados, para Jesus, o único, digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Amém.